quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos meditar nesta passagem que tem tanto para nos ensinar nesta noite. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14, a palavra de Deus nos fala assim: os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: é porque não temos pão? Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que discutis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando partiu 5 pães e entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Feche os seus olhos agora. Irmãos, Jesus, Ele é aquele que traz luz aonde há escuridão. Jesus, Ele tem um plano para cada um de seus filhos. E nesta noite Ele quer revelar a você. Ele quer falar com você, quer falar comigo. Mas para isso eu preciso dar lugar. Então comece aí a orar, você ministrar na sua vida. Irmãos, todas as vezes que o pastor pede para você colocar a mão no seu coração, para colocar a mão na sua cabeça, ele está te ensinando a ministrar na sua vida, a você mesmo, a ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Então agora comece a falar com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, sou necessitado e carente de Ti. Fala comigo, Deus, nesta noite. Entra, Senhor, com a Tua luz no lugar que ainda porventura há escuridão dentro de mim. Meu Deus, me tira, Senhor, deste lugar onde eu me encontro. Me leva, Senhor, a lugares mais altos. Ah, Deus, fala conosco. Fala com cada um dos meus irmãos que aqui se encontram presentes e aqueles que estão nos assistindo nesta hora. Deus, eu lhe entrego, meu Senhor, este momento que vamos passar nas Tuas mãos. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode se assentar agora. O livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é o livro dos milagres, assim considerado por muitos teólogos. Marcos, quando ele vai escrever, ele tinha um público-alvo, que eram os romanos. Então, ele quer dar ênfase a este público, às ações de Jesus, aos feitos de Jesus. E por isso ele escreve, mais sobre os milagres de Cristo do que sobre os seus ensinamentos. O livro de Marcos, ele possui 18 milagres e apenas 4 parábolas. É um livro de ação, é o evangelho de ação. Nós sabemos que os evangelhos, cada um deles foi escrito pensado num público-alvo. Mateus, quando escreve o evangelho de Mateus, ele escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gentios. E João escreve para a igreja. Quando nós temos isso em mente, nós entendemos a maneira como o livro é escrito e aquilo que está no seu conteúdo. E aqui no capítulo 8, no versículo 14, esse texto que nós acabamos de ler, Jesus se encontra a caminho de Betsaida com seus discípulos. E no versículo 19 desse texto, Jesus vai fazer uma pergunta muito direta aos seus discípulos.
Você está com a sua Bíblia aberta aí? Ele vai dizer assim, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quando eu multipliquei os pães e alimentei uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quantos cestos sobraram? 12. Quando eu reparti 7 pães e alimentei uma multidão de 4.000, quantos cestos sobraram? 7. 12 mais 7, 19 cestos. Esse milagre dos 7 para 4 está logo no início desse capítulo 8. É um milagre recente. É algo que praticamente tinha acabado de acontecer. E aqui os discípulos estão discutindo, é isso que está escrito na sua Bíblia? Na minha Bíblia fala assim, no versículo 16, eles discutiam, porque de todos esses 19 cestos de pães, eles trouxeram um pão. Só tinha um pão com eles. Meu irmão, minha irmã, você deve ter muito mais do que 19 cestos de bênçãos recebidas do Senhor. Quantas vezes Ele já te livrou? Quantas vezes Ele já te curou? Quantas portas Ele já abriu na sua vida? Quantas tempestades Ele já acalmou? Mas muitos insistem em olhar só para esse pãozinho que está na mão. Como esses discípulos aqui. Esses homens esqueceram tão rapidamente o que Jesus havia feito. Alimentado uma multidão de 4.000 homens. Naquela época não se contava mulheres e crianças. Quando se diz 4.000, é 4.000 homens. Fora, as mulheres e crianças. E aqui, eles começam a tirar a sua atenção de algo tão precioso que Jesus tinha para ensiná-los e começam a discutir. Nós trouxemos só um pãozinho para essa viagem? Como é que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos comer? Como nós vamos nos alimentar? Aonde nós vamos tirar alimento agora? E eu olho para esse relato, eu olho para esse questionamento, eu olho para a rapidez que estes homens esqueceram do que vivenciaram ali naquele milagre, e logo me vem à mente, quantos de nós esquecemos tudo que Deus tem feito e ficamos prestando atenção só no que está faltando? Reclamamos pelo que falta, choramos pelo que não tem, nos entristecemos por aquilo que perdemos, ao invés de nos alegrar por aquilo que Jesus tem feito, por aquilo que nós temos alcançado, por aquilo que nós temos em nossa vida. Eu não sei você, mas eu tenho tantos motivos para louvar e bendizer ao Senhor por todo o bem que Ele tem me feito, que quando eu penso naquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus, a minha alma, ela grita dentro de mim, aleluias. Não há lugar para que nós fiquemos assim, cabisbaixo como muitos têm andado, olhando só para aquilo que falta. É tempo de glorificar ao Senhor por aquilo que nós temos. É tempo de darmos graças a Deus por tudo que nós temos. E aqui nesse texto, eu aprendo algumas lições que eu gostaria muito de compartilhar
com você nessa noite e queria te pedir que prestasse bastante atenção. Primeira lição, primeiro princípio que Jesus me ensina nesse texto, nesse episódio que nós acabamos de ler, o princípio da multiplicação. Às vezes, ficamos olhando para o pouco que temos e ficamos questionando como Deus vai fazer. E nessa noite eu quero te dizer que Deus, Ele não está preocupado com o quanto você tem, com o que você tem. É Ele que multiplica, é Ele que opera o milagre, é Ele que faz acontecer. E a Bíblia me mostra que quando eu glorifico, Ele multiplica. Quando eu oro, Ele multiplica. Quando eu busco, Ele multiplica. E nessa noite, Jesus quer dizer para mim e para você: tire os olhos do problema. Olha para mim, dá graças por aquilo que você está esperando. Já começa a agradecer, já começa a glorificar. A palavra de Deus tem um texto que eu amo meditar nele, que é o Salmo 40. Abre a sua Bíblia aí no Salmo 40. Eu gosto muito dos Salmos de Davi, porque Davi, ele tem uma habilidade como poucos, de expressar em palavras aquilo que nós sentimos e que às vezes nós não conseguimos comunicar. E no Salmo 40, Davi vai falar daquilo que Deus fez por ele, né? Da resposta do Senhor, de onde o Senhor o tirou. Mas ele vai, a partir do versículo 5, ele vai dizer para nós que enquanto ele esperava, ele proclamava as maravilhas que o Senhor tinha operado. Ele não ficava de braços cruzados, murmurando e lamentando. Ele vai falando com o Senhor: muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei. No livro está escrito a meu respeito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Prego a retidão na assembleia. O que quer dizer isso? Eu estou dando testemunho. Eu tenho dado testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não estou aguardando tudo ficar bem primeiro, para depois testemunhar. E isso, irmãos, esse princípio, ele tem que estar muito claro para mim e para você. E esse princípio, ele está linkado, ele está atrelado a um segundo princípio que esse texto mostra para mim, o texto de Marcos capítulo 8, que é o princípio do sacrifício. Não há como experimentar multiplicação sem sacrifício. A Bíblia, ela nos mostra isso de maneira muito clara. Essa multidão de 5.000 homens não teria sido alimentado se um menininho não tivesse sacrificado o seu lanche. Qual era o lanche dele? 5 pães e 2 peixinhos. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele sacrificou. Ele trouxe aquele lanche de casa. A mãe dele deve ter falado para ele: meu filho, como toda mãe cuidadosa, leva esse lanchinho. Vai que lá demora, vai que você fica com fome. E ali ele manifesta o seu sacrifício. Ele entrega os seus 2 peixinhos e os seus 5 pães para aquela multidão ser alimentada.
Outro texto de sacrifício que eu amo na Bíblia está lá em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva vai até o profeta Eliseu, declara para ele o que estava acontecendo para ela, qual era o problema que ela estava vivendo, a escassez que ela estava passando. O profeta Eliseu, debaixo da orientação de Deus, dá uma ordem para aquela mulher: vai para a sua casa, pega vasilha emprestada com as suas vizinhas. E não pega pouca vasilha não, todas vazias. Entra para dentro da sua casa, fecha a porta e derrama esse restinho de azeite que você tem nessas vasilhas. O milagre da multiplicação só aconteceu quando ela derramou o pouquinho de azeite que ela tinha. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar comigo e com você esta noite? Só depois do sacrifício. E sabe qual é o nosso problema hoje? O problema da igreja hoje é que poucos querem sacrificar. Eles querem vivenciar a bênção, eles querem experimentar os milagres, mas sacrifício não. Sacrifício não. E Jesus hoje pergunta para mim e para você: o que é que você tem? Essa viúva tinha um pouquinho de azeite. Irmãos, eu preciso sacrificar, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. E aqui eu não estou pregando sobre dinheiro, eu estou falando de disponibilidade. Eu estou falando de perseverança, eu estou falando de boa vontade, eu estou falando de dedicação, de tempo, de prazer nas coisas do Senhor. É disso que eu estou falando. É claro que eu preciso também sacrificar o meu dinheiro, ofertando ao Senhor, obedecendo os seus princípios, porque afinal de contas a obra ela não é feita de vento. Mas eu preciso ter entendimento deste princípio. Eu quero experimentar a multiplicação, eu preciso sacrificar primeiro. Eu preciso passar pelo caminho do sacrifício. O terceiro princípio que eu aprendo nesse texto do capítulo 8 de Marcos vai falar comigo sobre a sobra. O princípio da sobra. O princípio do lucro, do ganho. Este princípio, ele revela muito o que está no meu coração. Porque, às vezes, deixamos de sermos gratos ao Senhor por aquilo que temos e desviamos o nosso olhar para fixar no problema, na dificuldade, na circunstância. E ali nós vamos nos entristecendo e nos abatendo. Porque alguns de vocês podem dizer para mim esta noite: ah, pastora, eu perdi a minha casa. Mas o Senhor fala para você: mas você ainda tem a sua família. Ah, eu perdi os meus amigos. Mas você ganhou o melhor amigo que o homem pode ter, que é Jesus. Ah, eu perdi a minha saúde. Mas você vai ter um corpo glorificado, livre de toda dor e de todo sofrimento. Isso que nós passamos aqui é tão pequeno diante da eternidade. Ah, eu perdi o meu emprego, mas o Senhor não tem deixado faltar a provisão. Meu irmão, muitos falam para o Senhor assim: ah, eu não estou aguentando mais de lutar essa luta, de pelejar com isso, com aquilo. Mas o Senhor nesta noite pergunta para você: o que você tem aprendido? O que eu tenho tentado te ensinar, você realmente tem aprendido? Porque toda luta tem que nos ensinar algo. Estes homens,
Eles haviam andado com Jesus por 3 anos, haviam vivenciado milagres extraordinários. Eles não ouviram falar de milagre, eles viram, eles experimentaram. Mas a impressão que nós temos aqui nesse texto é que parece que eles nem sabem quem é Jesus. Vocês concordam comigo? Ele está falando de fermento dos fariseus, de fermento de Herodes. É porque nós esquecemos os pães? É porque nós trouxemos só um pão? É por isso? Estes homens têm um comportamento de que não vivenciaram a multiplicação. Foram eles mesmos que responderam à pergunta de Jesus. Sobraram 12 cestos no primeiro milagre, sobraram 7 cestos no segundo milagre da multiplicação. Hoje, irmão, eu queria falar para você com muito amor. Tire os olhos do problema. Tire os olhos da sua dificuldade. Tire os olhos da sua limitação. Olha para Jesus. Contempla o que Jesus tem feito à sua volta. Comece a louvar, comece a dar graças. Comece a bendizer o Senhor. Comece a sentir na sua alma este fogo que arde. Expulsa todo e qualquer desânimo e abatimento. Quando ele fala cuidado com o fermento dos fariseus, ele está falando de hipocrisia, ele está falando de religiosidade. Cuidado para você não cair nesse mesmo lugar. Presta atenção com quem você fala, o que você ouve. Cuidado. Cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes fala para nós do mundo. Cuidado com essa cultura que impera aí fora. Para de querer achar que tudo é normal. Para de querer trazer para dentro da igreja, para dentro da sua vida, aquilo que Deus condena. É disso que Jesus está falando. E aqui eles estão preocupados com o quê? Com pão. E me fala se hoje não é do mesmo jeito. Se a maioria de nós não estamos preocupados é com isso. Com carro, com casa, com pão, com viagem, com vestimenta. É disso que o Senhor está falando para nós nesta noite. E no versículo 22 desse texto, a palavra de Deus nos fala que ele vai encontrar com um cego em Betsaida. Vocês acham que esse cego entrou em cena de graça? À toa. Esse cego aparece ali para mostrar para aqueles homens que eles estavam cegos espiritualmente, tanto quanto aquele cego estava fisicamente. Eles até aquele momento não haviam entendido nada do que Jesus havia fazendo. Há um texto na Bíblia que fala muito ao meu coração a respeito dessa cegueira espiritual que às vezes nos abate, né? Porque a palavra de Deus nos mostra que o inimigo da nossa alma, se tem uma coisa que ele tenta fazer a todo tempo, é nos fazer esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. Então, na situação do problema, é aí que ele nos cega mesmo. É aí que nós não sabemos quem nós somos. Parece que nós esquecemos o Deus que nós servimos. E aí nós começamos a lamentar. Por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Esquecendo-se que Jesus já se sacrificou por você. Há um texto na Bíblia, que o Felipe até citou ele no início, no louvor, que está lá em Mateus 14, que é quando Pedro anda sobre as águas. Esse texto,
ele tem inúmeras lições para o crente. Mas algo que o Senhor tem falado comigo ultimamente é sobre Pedro. Pedro, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala com Jesus assim: Senhor, dá uma palavra de ordem para que eu vá me encontrar com o Senhor. E Jesus diz a ele: vem. E ele vai. Ele anda sobre as águas, e o texto diz que num determinado momento, ele olha para o vento e começa a afundar. Que ele teve medo e começou a afundar. Irmãos, quem era Pedro? Pedro era um pescador profissional. Ele vivia da pesca. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum pescador que não saiba nadar. E aí eu fico me perguntando, por que Pedro estava afundando? Por que Pedro, quando teve medo das ondas, ele não começou a nadar em direção a Jesus? Porque ele esqueceu quem ele era. Por um segundo, por um instante, ele esqueceu que ele sabia nadar. Por um instante, ele esqueceu todas as suas experiências. E olhou só para a circunstância. Só para o medo que ele teve naquele momento. Há uma referenciazinha sobre o leão que eu gosto muito e que fala muito para nós nessa noite também. O leão pode estar passando a escassez que for, ele nunca vai comer capim. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele é o rei da selva. Ele vai esperar. Ele nunca. Agora nós não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Na primeira problema, na primeira dificuldade, eu começo a comer capim porque eu esqueço quem eu sou em Cristo Jesus. Meu irmão, esta noite é noite de virar esta chave. Esta noite é noite de mudar a sua maneira de se relacionar com as dificuldades. Esta noite é de jogar por terra toda cegueira que porventura até aqui tem te impedido de enxergar quem é Jesus na sua vida. E principalmente também de quem é você em Cristo Jesus. Nós vivemos sim tempos difíceis, nós temos sim lutas, todos nós temos. Você pode estar me olhando e pensando assim: ela está falando isso porque ela não está vivendo aquilo que eu vivo. Eu posso não estar vivendo o que você vive, mas eu sei o que é problema, meu irmão. Eu sei o que é luta, eu sei o que é sofrimento. Não se iluda. O cristianismo não é blindagem para ninguém nesse mundo. Nós passamos sim por dificuldades. A minha oração diária é falar com o Senhor: Senhor, que eu nunca me esqueça quem eu sou no Senhor. Traz à minha mente esta lembrança diariamente. O inimigo da nossa vida, é isso que ele tenta fazer conosco. Mas hoje o Senhor manda te dizer: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé e gostaria de trazer à sua memória quem Jesus é na sua vida. Ele é luz para aquele que está cego. Ele é para o faminto o quê? O pão da vida. Ele é água viva para o sedento. Ele é vida para aquele que está morto e cura para aquele que está enfermo. Jesus é a liberdade para aquele que se encontra preso. Ele é advogado daquele que está sendo acusado. Jesus, ele é alívio para o cansado, aleluias. Ele é alegria para o triste. Ele é perdão para o devedor. Ele é tudo
para mim. Declara em voz alta agora você: Jesus é tudo para mim. Mais uma vez: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Nesta noite eu te peço, tire os olhos das circunstâncias. Existem famílias neste momento, existem mulheres sofrendo pelo divórcio e se esquecendo que tem os filhos para cuidar e dar conta. Existem pais sofrendo por causa de um filho que tem dado problema, se esquecendo dos outros. Por quê? Porque o problema tem tomado conta. Existem empresários sofrendo porque os negócios não vão bem, esquecendo de todo o bem que o Senhor tem feito a eles. Ah, meu irmão, hoje é noite de dar glória. Hoje é noite de agradecer. Hoje é noite de exaltar Jesus, que tudo faz, que tudo vê, que tudo sabe a seu respeito. Aleluias! Feche os seus olhos agora e começa a dizer: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te dou graças por todo o bem que o Senhor tem feito a mim, a minha vida, a minha casa, a minha família. Deus, nesta noite nós queremos tirar os olhos daquilo que falta e declarar que o Senhor é muito mais na nossa vida. Ah, Deus, traz alegria ao coração daquele que se encontra triste, traz alívio àquele que se encontra cansado nesta noite, traz renovo que vem do alto. Ah, Senhor, Tu és tudo para a nossa vida. Nós não queremos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos, meu Deus, exercitar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Apesar dos problemas, apesar das circunstâncias e das dificuldades, o Senhor nos chamou para andar de cabeça erguida. O Senhor nos chamou para dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu te louvo, eu te dou graças, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da vida dos meus irmãos. Trabalha, meu Deus, a favor de cada um dos meus irmãos nesta noite. É o que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém.